Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia, abençoe seu trabalho. Hoje eu trago uma mensagem para abençoar a sua vida e hoje o nosso tema é Busque a direção de Deus. A nossa leitura está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 4 ao 13. E eu peço a você que deixe sua curtida, compartilhe, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Fique comigo todas as manhãs aqui, você será abençoado. Compartilhe nos seus grupos sociais, compartilhe com seus amigos. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra, ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas precisando de Deus. E a palavra do Senhor fala assim, 1 Samuel 16, do 4 ao 13. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deste. E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo venha revelar essas palavras ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem aqui, o Senhor estava procurando um rei para Israel. Ele havia rejeitado Saul por causa de sua desobediência, o rei Saul. Primeiro ele escolheu o rei Saul para ser rei de Israel, mas como ele foi desobediente, ele ficou consultando falsos deuses, não obedeceu às suas instruções, o Senhor rejeitou ele e foi procurar um outro para substituí-lo. Então ele mandou que Samuel, o profeta, fosse na casa de Jessé, o efraimita, o belemita, e procurasse um dos seus filhos. E Jessé tinha 8 filhos. E mandou Samuel ir lá fazer um sacrifício. Consagrou Samuel seus filhos e escolheu um de seus filhos para ser rei. E todos os seus 7 filhos passaram diante de Samuel, todos bonitos, belos, mas o Senhor não aceitou nenhum deles, rejeitou todos. Então ele perguntou
Samuel perguntou a Jessé se havia ainda mais algum filho. E Jessé disse que havia ainda o mais moço, que era ruivo, né, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse: levante-se e unja, pois é este. O rei Davi, ele escolheu, né, para ser rei de Israel. Deus, ele fez a escolha do rei Davi, um dos filhos de Jessé. E o rei Davi foi rei em Israel durante 40 anos. Aqui a gente vê, e ele fala aqui no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós vemos a aparência da pessoa, mas Deus vê a intenção do coração de cada um. E a maioria dos reis de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor escolheu um rei que fosse temente a ele. E Davi era um rei segundo o coração de Deus. Tudo que Davi fazia consultava ao Senhor em oração. Davi era humilde, era um pastor de ovelhas, né? E o Senhor Deus escolheu ele para ser rei em Israel. Foi um grande rei em Israel. E a maioria dos reis, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Davi, o Senhor o escolheu para ser rei em Israel. Aí, cuidado com a aparência, amada. Aqui a gente vê que a gente tem que ter cuidado com a aparência. Às vezes a gente se aproxima de alguém e a gente não vê a intenção do coração. Só Deus sabe a intenção do coração de cada pessoa. Aqui, como ele fala, o homem vê a aparência, mas Deus vê a intenção do coração. E cuidado com as pessoas que a gente coloca perto de nós, para a gente não ser enganado, para a gente não ser roubado, né? Vigiar, não confiar em todas as pessoas. A pessoa se envolve, termina se decepcionando ou fazendo amizade com pessoas erradas, porque fez uma escolha errada. Sempre nós devemos orar, pedir a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão em nossa vida. Temos que pedir o direcionamento, porque Deus sabe a intenção do coração de cada pessoa. Deus, ele vê a intenção do coração de cada pessoa e ele sabe o que é melhor para nós. Porque nós vemos a aparência, muitas vezes achamos que é a pessoa certa, né? Quando você for casar, busque a direção de Deus. Quando você for fazer um negócio com alguém, fechar algum negócio, busque a direção de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. E Deus, ele sabe a intenção do coração de cada pessoa. Se é boa, se é mal. Por isso, em tudo nós devemos buscar a direção de Deus em oração, buscando a confirmação de Deus se é a coisa certa para nossas vidas, antes de nós tomar qualquer decisão, para que depois a gente não venha sofrer as consequências. Fica essa palavra no seu coração, permito orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por estar mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar guiando os nossos passos, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar toda enfermidade, doença, daquelas pessoas que estão precisando por aí, Senhor, nos hospitais, estão sofrendo. A sua palavra fala que para Deus nada é impossível, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada um, restaurando a sua saúde, da planta dos pés à cabeça, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar as famílias, as casas, abençoar os lares, Senhor, trazendo paz, amor, harmonia, em nome de Jesus. Que o Senhor venha libertar todos que estão por aí sendo escravos nos vícios. Visita cada um, tira aquela cegueira espiritual, traz libertação em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os casamentos, restaurando as famílias, em nome de Jesus. Amém. E os amados, tome posse, que Deus abençoe seu dia e até mais.